Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, nosso canal Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje, trazer o nosso resumo sobre a nossa 8ª lição, a nossa revista de adulto da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o livro dos Salmos. Hoje vamos refletir um pouquinho sobre o Salmo 119. Nossa 8ª lição, ela vem trazer como título o Salmo 119, a excelência da palavra de Deus. Nossos objetivos, os objetivos da nossa lição, os temas que estaremos discorrendo, abordando, compreender que o processo de santificação, ele começa por guardar a palavra de Deus, reconhecer que obedecer à lei de Deus nos levará a uma plena comunhão com Ele, e agradecer ao Senhor por ter nos fornecido a sua palavra para iluminar os nossos caminhos. Lâmpada, luz, é a palavra de Deus para nós. O Salmo 1 vai nos dizer que bem-aventurado é o varão, é o homem, a mulher que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita todos os dias, dia e noite. Então o Salmo 119, ele contém 22 seções que representam ali as 22 letras do alfabeto hebraico, e em cada seção contém 8 versos, e cada um em qualquer seção começa com a mesma letra, tá? Então, o Salmo 119, o nosso textuário está aqui no verso 105, que vai falar que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nossa verdade prática, trilhar os caminhos da vida segundo a palavra de Deus, nos ensina a confiar no Senhor a cada passo e a cada decisão tomada. O Salmo 119, ele tem 176 versos. E o nosso leitura bíblica aqui está do verso 97 ao verso 105, tá? Então, o Salmo 119, ele é o maior de todos os poemas do livro dos Salmos, bem como o maior texto da Bíblia, né? Ele não é adequado denominar os poemas do Salmo de capítulos, são versos, tá? Então, o Salmo 119, ele também pode ser classificado na categoria de salmos de sabedoria, assim como é o Salmo 1 e o Salmo 112, porque ele tem como propósito estimular o leitor a desenvolver uma vida reta, uma vida piedosa, e ele vai fazer parte ali do 5º livro dos Salmos. A gente estudou na nossa primeira lição que o Salmo ele é dividido em 5 livros, tá? Este Salmo 119 faz parte do 5º livro. Ele é uma canção precisamente estruturada em forma de acróstico. O que é acróstico? Acróstico é quando as letras iniciais dos versos ou palavras correspondem à sequência das letras do alfabeto, tá? Ela é um acróstico, há uma estrutura de 22 estrofes aqui no Salmo 119,
organizada de acordo com as 22 letras do alfabeto hebraico. A primeira é o Aleph, o Bet, o Gimel, até a última, que é a letra Tal, ok? Então, esses dois versos ou estrofes são compostos de 8 versos cada, e cada verso inicia com a respectiva letra que forma cada estrofe. Por exemplo, a primeira estrofe vai do verso 1 ao verso 8, é formada por 8 versos e cada verso se inicia com a primeira letra do alfabeto hebraico Aleph, tá? Então, em cada um dos 176 versos aqui do Salmo 119, está presente o termo lei e seus equivalentes, né? Por exemplo, a palavra de Deus, os mandamentos, as declarações, os juízos, os estatutos, tá? As ordenanças, as instruções, os preceitos, as injunções, os testemunhos, as promessas, o caminho, a vereda e assim sucessivamente, tá? O nosso primeiro tópico da nossa lição, bênção da palavra de Deus. Lâmpada purifica o jovem, protege do pecado e desvenda os olhos. Aqui no 119, verso 9, diz: de que maneira o salmista vai nos fazer essa pergunta? De que maneira, ou como purificará o jovem, outra versão vai dizer o mancebo, o seu caminho? Como é que o jovem vai purificar, vai guardar o seu caminho? O próprio autor vai responder, observando o que? Guardando o que? A palavra de Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Quando ele guarda a palavra de Deus. Ele se torna um bem-aventurado. Então, como é que uma pessoa pode purificar o seu caminho, a sua conduta? A resposta, o autor dá logo em seguida, né? Simples e direto, observando, obedecendo a palavra de Deus, tá? Qualquer pessoa, mesmo que seja jovem, ela acaba arruinando a si mesma se escolher viver sem a lei de Deus, né? Vai acabar se enveredando por um caminho tortuoso. O sábio Salomão, ele vai escrever lá em Provérbios, livro da sabedoria, nos instruindo, nos chamando a conhecê-la. A sabedoria vai nos chamar a buscar. Sabedoria essa que não vem do homem, mas a sabedoria que vem de Deus. E Salomão vai dizer em Eclesiastes que tudo se torna vaidade quando é vivido longe dos caminhos do Senhor. Se torna laço, se torna enfado. No final da vida, ele vai olhar para trás e vai ver que viveu uma vida de ilusão, de mentira, tá? Quando é vivido longe do propósito de Deus. Então, para que estejam seguros, as pessoas deverão andar conforme as regras das Sagradas Escrituras. Então, a resposta dos problemas da mocidade em qualquer período da história é dar atenção à palavra de Deus, meditando nela, memorizando, dando o seu testemunho aos outros. Como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? Observando, obedecendo a palavra de Deus. No verso 11 diz: guardo no meu coração as tuas palavras, para quê? Para eu não pecar contra ti. O compositor do Salmo, ele testifica que ele mesmo havia internalizado e se fascinado pelo quê? Pela palavra de Deus, guardando a palavra em seu coração para manter a sua pureza moral, pensar e agir conforme os preceitos do Senhor
tornou-se para ele uma prática feliz, vívida e contínua. E aí a gente remete ao Salmo primeiro, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Antes, essa pessoa ele vai ter o seu prazer em quem? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E nela ele vai se debruçar, ele vai meditar dia e noite. A palavra de Deus faz parte da vida dele. No verso 18 diz: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. O salmista ele compreende que uma vida repleta de propósitos e de significado aguarda aquele que deseja ser guiado pela palavra de Deus. Por esta razão, ele suplica para que o Senhor o permita contemplar as suas maravilhas. Desta forma, a palavra de Deus vai fortalecendo e lhe confere confiança para ele agir no sobrenatural de Deus em meio a tantos perigos, a tantos desafios que a vida impõe, tá? O salmista ele vai rogar ao Senhor por um entendimento de seus estatutos para saber rejeitar aquilo que é mal e escolher aquilo que é bom, aquilo que agrade a Deus. A sua vida ela é construída em torno da devoção à palavra de Deus, almejando uma vida segundo as veredas, né, dos mandamentos do Senhor. A palavra de Deus lhe confere segurança, salvação, coragem para responder a todos aqueles que zombam, né, de sua fé, além de confiança e ousadia para testemunhar a palavra de Deus, né, aos governantes, às nações. Alguns estudiosos atribuem a autoria deste salmo a Davi, mas não é unanimidade, tá? O tópico 2 vai dizer o amor à palavra de Deus. Companheiro dos que amam a palavra, para sempre a palavra, e quanto amo a tua lei. Tá? Aí no verso 63 diz: companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A devoção aos mandamentos de Deus nos faz ser odiados pelo mundo. A gente sabe que o cristão, ele é perseguido, ele é apontado, ele é criticado, porque ele não se adequa ao chamado politicamente correto. O cristão vai na contramão disso aí. Tá? O cristão, ele é povo de Deus. Tá? Então ele é criticado, ele é odiado. Então, nesse mundo corrompido pelo pecado, a compreensão da palavra de Deus ela é essencial para guiar os piedosos no caminho da retidão. Ok? As aflições às quais o salmista se refere são tanto mentiras com as quais os ímpios acabam caluniando, né? Criticando, apontando aqueles que decidem viver uma vida de retidão. O salmista também vai destacar que ao enfrentar a sua aprovação com uma fé ainda mais firme em Deus, ele se tornou um exemplo para outros. Então, assim, nós somos um espelho. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, versículo 13, 14, que nós somos o sal e nós somos a luz do mundo. Então, o cristão, ele reflete a glória de Deus na vida dele. Ele deve, né? A luz, ela não vai dizer, eu estou aqui. Ela é vista de longe. Então, nós somos testemunhas, nós somos olhados, nós somos
observados. Aí vai levar em conta aquilo que estamos mostrando. Jesus está sendo glorificado na nossa vida? Sim ou não? Né? O verso 89 diz: para sempre, ó Senhor, está firmado a tua palavra no céu. Este verso expressa louvor por causa do imutável Senhor e por sua palavra que permanece no céu. A palavra de Deus, ela não erra, ela não muda, ela não se contradiz, ela não se equivoca, porque Deus não erra, tá? Totalmente independente das alterações terrenas. A palavra de Deus, ela cumpre o seu propósito. A terra, bem como o céu, passa, mas a palavra de Deus, ela não muda, ela não perde a sua essência. Ela cumpre o propósito para o qual ela foi determinada. A estabilidade da palavra de Deus no céu contrasta com as transformações, as revoluções, as relativizações que todo dia acontece, muda, né, na terra, né, entre os homens. E os compromissos do pacto de Deus estão mais firmemente estabelecidos do que a própria terra. Deus cumpre a sua palavra. Então, o salmista, ele viu a plenitude da palavra de Deus e a sua suficiência. A palavra de Deus é suficiente para todas as circunstâncias, para todas as épocas. Jesus vai dizer que nem um tio, nem uma vírgula, né, da sua palavra, do que está escrito, deixaria de se cumprir. O verso 97 diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Volta para o Salmo primeiro, né? Antes, bem-aventurado aquele que na lei do Senhor medita dia e noite. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor, tá? Então, o salmista, ele descreve como o estudo da lei de Deus, da lei divina, o tornou mais sábio e mais entendido do que os seus inimigos, seus mestres, né? Os mais idosos. Sabedoria essa que vem de Deus, obviamente, né? A ênfase está sobre a palavra de Deus, sobre a fonte do conhecimento e não sobre a inteligência nata humana. Sabedoria que vem de Deus. Novamente, Provérbios, está lá a sabedoria nos chamando a buscá-la, né? A nos debruçarmos sobre ela, mas não a sabedoria humana, a sabedoria que vem de Deus. Então, a palavra escrita é um guia seguro para que possamos viver na vida e ir, obviamente, para a nossa morada, né, quando nós observamos a palavra de Deus e colocamos em prática no nosso dia a dia. O nosso deleite pela palavra de Deus será maior quando menor for o nosso deleite pelo mundo. Quanto mais nos aproximamos da palavra de Deus, mais nos distanciamos do mundo. E o terceiro tópico da lição: proteção e alegria da palavra. Lâmpada para os meus pés, a palavra de Deus é justa, paz e louvor pela palavra de Deus. No verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, ela ilumina, ela clareia os meus pés e ela é luz no meu caminhar, porque ela não me deixa tropeçar, ela não me deixa cair em buraco, tá? Ela ilumina o meu caminho. A palavra de Deus nos dirige em nossa obra e caminho. Sem ela, o mundo seria um lugar tenebroso. O mandamento é a lâmpada que se mantém acesa com o óleo do Espírito, né? Como a luz que nos dirige e a escolher o nosso caminho e os passos que damos no percurso, né, da nossa vida. As armadilhas colocadas são tantas na nossa caminhada cristã, né? Mas feliz é o servo de Deus a quem estas não fazem errar em relação aos preceitos do Senhor. Então, bem-aventurado o varão, a varoa, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém
ele não se assenta e ele não permanece. Antes, ele tem seu prazer na lei do Senhor. Na Bíblia, na palavra de Deus, ele vai meditar, tá? No verso 137 diz: Justo és, Senhor, e reto os teus juízos. Deus jamais fez nem fará mal a ninguém, tá? O zelo contra o pecado deve constranger-nos a fazer todo o possível para evitar. O juízo vem, a correção vem para o nosso benefício. Deus nos dá tempo para arrependimento, mas a exemplo do que aconteceu com o povo judeu, com o povo hebreu, né? O cativeiro teve mais um propósito, o propósito foi mais pedagógico, de correção, do que propriamente de juízo, de extermínio, tá? Infelizmente, muitos se enveredaram lá no cativeiro, lá na Babilônia, né? Se enveredaram pelos caminhos e ficaram por lá mesmo. Mas aqueles remanescentes, aqueles que não se dobraram, né, aos banquetes, às imagens e tudo aquilo que uma cultura pagã proporcionava, os remanescentes permaneceram fiéis. Então, a lei de Deus é a verdade, a norma de santidade e regra no moral de conduta, pois somente a palavra de Deus, né, a obediência à palavra de Deus, a Cristo, é capaz de justificar o crente, tá? Enquanto os indivíduos desprezam a lei de Deus, o salmista exalta e estima a pureza da palavra de Deus, né? Ama os mandamentos, os ensinos, as exortações da palavra de Deus. Ele afirma que os testemunhos de Deus são esplendidamente admiráveis e, por esta razão, a sua alma observa e a sua boca suspira por ele, né? Pela palavra de Deus. No 127, ama os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Então, o autor aqui do Salmo nos ensina que é somente através do discernimento da palavra de Deus que cada um de nós pode desenvolver uma verdadeira compreensão da justiça, da retidão e da fidelidade ao Senhor. Verso 165, grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Grande paz tem aqueles que amam a lei do Senhor. Então, o intenso amor do salmista é para com o próprio Senhor e, por consequente, para com a sua palavra, que expressa a vontade do próprio Deus, né? Então, o autor da lei do Senhor, ele diz, ele ama a lei do Senhor, a palavra do Senhor, e encontra nela grande paz. Os que amam o mundo vão andar sempre em confusão, vão sempre buscar uma paz que não vai encontrar em lugar nenhum. A paz que emana de Cristo, o homem não vai encontrar em lugar nenhum, tá? Porque acaba deixando, os que amam o mundo acabam andando em confusão, deixando se confundir, pois não vai ter as respostas para os seus anseios, a resposta da sua alma. Só Deus tem. A paz que o homem tanto almeja, ele nunca vai encontrar se ele não buscar em Deus, tá? Então, os que amam a palavra de Deus têm grande paz, porque esta supera todas as expectativas, ainda que venham adversidades, ainda que venham problemas. Abacuque vai expressar isso no seu livro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Ainda que o mundo desabe, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruta, ainda que os animais sejam roubados, eu me alegrarei no Senhor, quando Abacuque entendeu que Deus tem o controle de tudo, tá? Então precisamos louvar a Deus até pelos momentos difíceis e de aflição que enfrentamos, porque através da sua graça alcançaremos a paz.
No livro do profeta Daniel, nós vemos ali que Deus ele tem o controle de tudo. Deus estabelece reinos, Deus institui reinos, Deus é soberano, tá? Então, o salmista resume a sua mensagem rogando auxílio espiritual da palavra para louvar a Deus enquanto declara a sua intenção de permanecer firme sobre os mandamentos, os fundamentos dos ensinamentos divinos. Aí ele vai dizer: Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajuda-me os teus juízos. Versos 174 e 175, tá? Então, nosso testemunho de vida deve refletir o amor que temos por Deus e pela sua palavra, de modo que outras pessoas desejem alcançá-lo através dos seus filhos, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Amém? Como purificará o mancebo, joga o seu caminho, o homem, a mulher, quando ele medita, quando ele observa, quando ele coloca em prática aquilo que a palavra de Deus diz. Deus abençoe.